Professor Vicente Carlos Tiro Vicente Carlos, que isso é nome de zagueiro do Álvares Dobroruca. Eu gosto de falar o nome dele. É professor titulado do Departamento de História aqui da UNB. Trabalha com história antiga e pensamento, basicamente o período judaico-helenístico da antiguidade, e também desenvolve estudos de iranologia, o estudo do período do zoroastrismo, basicamente, principalmente. O professor Vicente também trabalha com milenarismo, não só em contextos externos ao Brasil, mas também no Brasil, e tem um trabalho muito interessante sobre Antônio Conselheiro e a Guerra de Canudos. O professor Vicente, então, se juntou recentemente ao programa de pós-graduação em filosofia da UNB e principalmente ao departamento e ao grupo de pesquisa de filosofia da religião. Ele tem um doutorado na Universidade de Oxford em teologia e nós somos mais ou menos contemporâneos. Ele em Oxford, eu numa cidade muito mais civilizada, ali Londres, muito melhor. E Vicente, então, vai nos apresentar um trabalho intitulado O Uso dos Cometas como Augúrios durante as Guerras Mitradaicas. Nós vamos ter um contraponto historiográfico, mas ele falou que vai dar umas pinceladas filosóficas nesse seminário de filosofia da religião. Mas como a gente tem compreensão bastante ampla de filosofia, vocês já estão percebendo, né? A grande diversidade, a grande e frutífera diversidade que a gente tem nesse grupo de pesquisa, é mais do que bem-vinda, então, a contribuição do Vicente. Eu agradeço, então, a ele a aceitação de participar desse seminário. Claro. Bom, muito obrigado a todos aqui presentes, né, pela vocês terem vindo, né? É uma incumbência difícil, né, substituir o Scott em qualquer circunstância, um amigo, vizinho, né, meu colega de muito tempo aqui. E o Aguinaldo tem razão, né, nas duas coisas que ele falou. Eu deveria ter me preparado para isso com um ano de antecedência, mas de compromisso em compromisso não foi possível. E aí, como parte, né, desse meu ingresso no grupo de estudos de filosofia da religião, me foi pedido, né, que eu substituísse o Scott com alguma fala de algo relevante, né, eu creio que relevante para o grupo. E então eu estou apresentando aqui um work in progress, né, de um artigo que eu estou finalizando. Estou no meio do caminho, mas está mais para o final. E eu acho que seria muito interessante, né, escutar as reflexões de vocês aqui sobre isso, havendo um debate depois, né? Porque o público historiográfico, que é um público muito bom, muito interessante, mas mais ou menos você já imagina que questões vêm, e aqui às vezes vêm questões diferentes, né, que me obrigam a pensar de um outro modo. Eu acho isso uma coisa muito positiva. Então fica aqui o agradecimento e o que eu pretendo fazer aqui, né, nessa apresentação, e aproveito para agradecer e parabenizar o Aguinaldo pela sua conquista ontem, né, de titular, nossa primeira apresentação, ambos como titulares. Né? É que eu não cheguei. Bom, vai. Não, mas a diferença é mínima. Você chegou um pouquinho depois por ser vascaíno. Né? Isso daí, eu sou rubro-negro. Então isso daí... Ninguém é perfeito. Né? Ninguém é perfeito, exatamente. Né? E então essa minha comunicação, né, que se dá em função de uma série de reflexões que eu fiz aqui, que eu espero, né, que no debate elas acrescentem algo, né, para a realização final, a confecção final desse artigo. Por quê? Porque elas têm a ver com a fenomenologia da religião num sentido muito concreto, que se trata do uso de um fenômeno
para um fim propagandístico, é um fenômeno concreto, que é o cometa Halley, né? Não é um fenômeno, digamos, como uma estrela de Belém, né? Que fica uma discussão de arqueoastronomia, né? Se houve, se não houve, se houve, quando houve e tal. Não, aqui a gente está falando de uma coisa que aconteceu de fato, por duas vezes, né? na vida desse indivíduo em questão, que é a figura principal da comunicação, que é Mitrídates, rei do Ponto, né? Rei do Ponto, que é um reino na Ásia Menor, e do qual ele foi rei entre 115, talvez 113 no máximo, né, antes de Cristo, até 63, quando ele é derrotado em definitivo naquela excursão, né, de Pompeu o Grande pelo Oriente, né, na qual ele termina de romanizar, latinizar, né, invadir em bom português, né, áreas que até então eram helenísticas, né. E é um componente aqui, eu procurarei fazer essa ponte com as duas apresentações anteriores, porque é um componente pagão, né, da nossa primeira apresentação. Por quê? Porque o uso desse cometa como augúrio, tanto associado ao nascimento de Mitrídates, né, que foi em 135, né, quanto como elemento de propaganda anti-romano, ele permanece, para mim, até aqui, como um enigma, porque ele pode ter sido interpretado como um elemento positivo por parte dos seus súditos, né, e era um grupo muito variado. Ele tinha de lidar com todo tipo de religião e de procedência, né, nos seus domínios, que chegaram aí da Europa, né, da Grécia continental até o Levante, é bastante coisa, né, e travou 3 guerras infrutíferas contra Roma, que são as 3 guerras mitradaicas, mas essas guerras custaram os olhos da cara para Roma. Então, para ele, muito mais, que perdeu, mas para Roma, mesmo vencendo, tiveram um custo altíssimo. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que parte dessa propaganda, né, se dá por uma associação entre cometas e raios, que aparecem nas moedas da época, e a questão do raio, né, aparece muito associada a algo que o Mitrídates vai explorar muito, né, que é o raio associado a Dioniso, que é uma figura asiática, né, que é tido inclusive como conquistador mítico, né, de partes da Ásia, conquistador da Índia, e que aparece, né, esse tema aparece melhor desenvolvido num artigo meu sobre o uso da figura de Dioniso durante a revolta de Esparta. Esse período, entre 130, né, até a década de 60, né, esses 70 anos aí, 130 até 60 antes de Cristo, na história das relações do Oriente com Roma, é um período excepcionalmente turbulento e que anuncia, né, um tema no qual se insere essa propaganda mitradaica, que é o tema da vingança do Oriente contra o Ocidente. Isso é de uma importância muito grande para nós. Por quê? Porque o cristianismo surge algumas décadas depois, né, desses eventos, mas ele surge no bojo dessa propaganda. A própria inscrição que teria sido colocada, né, não há razão para duvidar que não tenha sido, mas que teria sido colocado jocosamente no alto da cruz, né, Jesus Nazareno, rei dos judeus, já é uma indicação disso. Seria uma forma de troça, né, dos romanos quanto a uma expectativa messiânica que Jesus, a julgar pelo testemunho evangélico, negou, mas que lhe foi atribuída e que os romanos, na dúvida e na incompreensão, né, no choque de culturas, na dúvida acharam por bem atribuir por questões de segurança. Uma outra coisa importante que eu acho, né, que se relaciona com a segunda fala da nossa tarde aqui hoje, é como relacionar, e aí eu acho que o professor Aguinaldo
também teria algo a me acrescentar a esse respeito. Como relacionar o uso de um fenômeno natural com relação ao fenômeno religioso num contexto que não é anímico. Porque se fosse no contexto anímico, bom, é isso mesmo. Mas, perdoe aqui a simplificação, né? Só para descontrair um pouquinho. Mas no contexto de uma religião da qual Mithridates se serve, que é o zoroastrismo, que é uma religião de texto, como é que fica esse uso? E, mais ainda, né, algo que é da sua especialidade, o uso de um fenômeno natural associado a eventos miraculosos durante a vida desse rei, cai na categoria dos milagres? E se caem, isso apareceu ontem na sua defesa, cai na questão probabilística ou cai na questão da excepcionalidade do próprio milagre, da suspensão da lei natural por causa do milagre? Ou dito de outra maneira, esse cometa ia passar por lá de todo modo, mas as outras coisas associadas à passagem do cometa em 87 a.C., são interpretadas nessa chave religiosa. E aí vem uma coisa muito interessante, né, que é o cerne, né, desse artigo, que, como eu falei, é o work in progress, né, isso aqui está sendo desenvolvido ainda, né, não está concluído, não teria a menor condição de ser publicado hoje, antes que alguém me pergunte, né, isso está sendo terminado. Mas é que a associação do raio, isso é mais ou menos comum, existe a associação de um raio ao nascimento desse rei anti-romano, que é Mithridates, porém, em praticamente todas as religiões dessa área, a associação com cometas é uma associação nefasta. E aí, Catarina, né, o seu nome, quando você, se me permite, você falou do papel das mulheres, né, no misticismo, eu me deparo com uma coisa muito interessante que tem a ver com isso e tem uma questão aqui de datação complicada, mas que tem a ver com o período, que é o seguinte, que são os oráculos sibilinos, que são atribuídos a uma mulher, que é a Sibila, mas que dificilmente terão tido uma redação por mulheres. Eles são textos masculinos, mas que pseudepigraficamente são atribuídos a uma mulher e que, no entanto, têm características que outros textos apocalípticos da época não têm. Por exemplo, mesmo que os oráculos sibilinos, né, como nós sabemos, sejam divididos em muitas épocas, muitas camadas redacionais, camadas pagãs, judaicas, cristãs, alguns só cristãos, mas todos eles têm uma coisa em comum. São os únicos textos do gênero em que o autor, pseudonimamente autora, né, falam abertamente da própria sexualidade relacionada à sua compulsão profética. Então isso é uma coisa diferente, porque você não vai ter isso em outros apocalipses. E ao mesmo tempo também, a par disso que eu te falei, eles falam várias vezes, né, de fenômenos semelhantes como sinais, né, que Deus dará aos homens, mas nunca são sinais positivos, são sempre sinais de tumulto. Quer dizer, esses sinais de... O cometa é uma desorganização do céu, né, e é assim que ele aparece nos oráculos sibilinos, é assim que ele aparece na tradição zoroástrica, porém não é assim que ele aparece na propaganda desse rei, e também, se a gente considerar que a estrela de Belém é um cometa, também não é assim que ele aparece na tradição judaico-cristã que vai dar origem ao cristianismo. Já que você fez essa interrupção, como você poderia detalhar melhor como que é essa relação que tem nesse texto entre a sexualidade e a expressão profética? Sim, ou no começo porque os oráculos foram divididos em livros, que não são os livros sibilinos, tá? Isso existia em Roma, mas isso aí a gente perdeu. Os oráculos sibilinos
levam o nome da mesma profetisa, digamos, que é a Sibila, só que em períodos que variam do século III a.C. até o século VII depois de Cristo. E quando ela aparece falando, né, ela aqui, que eu dizendo, a personagem, né, a Sibila, quando ela aparece falando da sexualidade, é sempre relacionando a sexualidade com dor pela compulsão profética, ou ainda por ter aberto mão da caridade para exercer o seu dom profético. Quer dizer, ela alega em alguns livros que abriu mão de ajudar o necessitado para poder dar conta do seu dom profético, e abriu mão do casamento, que seria o esperado de uma mulher, mas ela abriu mão do casamento por conta da compulsão profética. Então, esses elementos de êxtase, dor, obrigação doméstica, obrigação marital, uma espécie de dor que está ligada ao êxtase, que talvez haja alguma coisa aí de sexual nessa alusão, é uma coisa que, para a qual eu não tenho resposta. Eu tenho um artigo já de uns 10 anos atrás sobre isso, mas é mais colocando essas perguntas do que dando respostas. Eu nunca vi alguém dar respostas para essas questões, além de haver um consenso de que essa autora é uma autora pseudônima e que anuncia em geral não anuncia nada de bom para ninguém, mas especificamente no contexto desse trabalho que eu estou fazendo, ela anuncia catástrofes relacionadas a eventos cósmicos. Então, por exemplo, no livro terceiro, né, 349, ela nos anuncia que... 10? 10.349, né? No livro 2, que tem um substrato pagão muito grande, novamente Deus mostrará um grande sinal, pois uma estrela brilhará como uma coroa resplandecente, brilhando do céu radiante por não poucos dias, quando então ele Deus, né, mostrará uma estrela do céu aos homens em conflito. Isso vai reaparecer séculos depois num grande preservador da lógica sibilina, que é o contemporâneo de São Jerônimo e um quase contemporâneo de Santo Agostinho, que é Lactâncio, que vai preservar isso em oráculos que agora são fragmentários, mas que, quando ele fala da Sibila, a gente tem como relacionar. Opa, isso está aqui, isso está ali, isso está ali. Sim, mas outras coisas que ele cita, a gente não tem mais como relacionar, mas é o que eu digo sempre aos meus alunos, né? O que hoje é fragmentário, na época não era. Imagina alguém aqui hoje citar um texto de Heidegger que não existe, fazer uma brincadeira com vocês aí de gosto duvidoso. Tá, mas todo mundo em tempo real vai saber se aquilo existe ou não. Do mesmo modo, na antiguidade. Então, quem cita um fragmento na antiguidade, é de se esperar que esse fragmento existisse completo naquela época. No livro 3, né, a Sibila vai além, né, e fala de um cometa relacionado a sinais de desgraça. Mas que desgraças seriam essas, né? E, ao mesmo tempo, tanto Mitrídates quanto Dioniso, que ambos se apresentam como libertadores da Ásia. Só que Dioniso é uma figura que foi incorporada pela religiosidade grega. Enquanto que Mitrídates, até o próprio nome dele, né, Mitradata, esse é um nome persa, de persa arcaico, né? O presente de Mitra, que é um nome persa hoje em dia, né? Merdad, quando vocês verem já sabem que é a derivação desse nome. Por que ele ia usar essa figura, né, como símbolo de propaganda da causa dele, se tradicionalmente ela é associada a coisas ruins? Também não tenho resposta para isso, por isso que eu falei que é work in progress, é uma coisa que eu estou fazendo e está se desenvolvendo. Não só isso, o Mitrídates se vê em... Deixa eu marcar isso aqui, só um momento, deixa eu só confirmar aqui a data.
no decorrer de uma dessas derrotas, né, para os romanos, ele, se eu não me engano, em 87, né, ele foge para a Armênia, que é uma região ali próxima, né, e o grande rei armênio, né, de todos os tempos, Tigranes III, se recusa, né, em entregá-lo aos romanos. E a numismática também nos ajuda aqui, porque esse mesmo Tigranes cunhou várias moedas na mesma época e com a mesma finalidade, de vender a sua causa com um cometa, né, na sua coroa. De novo a mesma pergunta, bom, mas será que é uma coisa especificamente anti-romana? Mas aí retomamos a pergunta. Diante de um público tão heterogêneo, alguns talvez recebessem isso como uma coisa positiva, mas eu creio que outros tantos receberiam isso como uma coisa negativa. Seria como você vincular, né, a mesma imagem soteriológica para grupos religiosos muito heterogêneos. Bom, como é que você harmoniza isso? Você tem que agradar a grupos tão diferentes, mas a mensagem é uma só. Estamos todos unidos, né, contra o domínio romano. Como é que isso fica? E tem um artigo especificamente sobre propaganda zoroástrica anti-romana, mas que trata de outros períodos. Para esse período, que é crucial, né, entre a década de 130 até a década de 60 antes de Cristo, o uso, e é o período, né, em que você tem a primeira revolta de escravos na Sicília, depois a segunda, e a revolta de Esparta, todas elas se servem de temas dessa oposição Oriente-Ocidente. Mas em Mitrídates isso permanece, para mim, até aqui, como um enigma, por conta do uso do cometa, e esse uso é recorrente, porque ele aparece também nas imagens, né, desse rei, amigo dele, que é o Tigranes. Então, eu vou, já está dando aqui mais ou menos o meu tempo, né? 4 minutos, mas eu gostaria de usar esses 4 minutos para dar um fecho aqui, né? Lembrando que eu sou do departamento de História e permaneço lá, né, na graduação, porém na pós-graduação de política, na linha de política e religião, ética, política e filosofia da religião, aqui no departamento de filosofia, e daí o meu interesse em outros autores que foram citados aqui, né, Lessing, Karl Löwitz, não sei se alguém falou aqui de Eric Dublin também, mas são autores que fazem parte do meu repertório. Eu espero, né, já a partir a partir de agora, né, mas institucionalmente, a partir do ano que vem, já dá essa contribuição para a pós-graduação da filosofia dessa universidade, sem perder o contato com essas questões que me interessam diretamente, mais propriamente de história das religiões. Agora, é uma área limítrofe, é uma área que não é só de história das religiões e para a qual eu creio vivamente, né, que a filosofia da religião e que a filosofia analítica da religião tem uma contribuição decisiva a dar. Então, a pergunta que eu faria para o nosso mais novo titular, né, nosso titular mais fresco aqui na universidade, teria a dizer, diante dos dados que eu lhe coloquei, como se encaixa esse fenômeno natural, uma vez que ele ocorreu de fato, tá? Ele não é algo propiciado por esse rei. Isso aconteceu, mas é utilizado para fins de propaganda. Encaixa-se na sua discussão sobre milagres, na medida que isso foi apropriado culturalmente? Eu agradeço a todos aqui e peço leniência, né, no modo talvez um pouco tópico, né, em que eu apresentei isso, mas em parte por eu estar substituindo, né, alguém que já tinha uma apresentação bem bolada para aqui, e em parte também porque eu estou nesse período de experimentando a temperatura da água, né, da história, vindo para cá para a filosofia. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.
Obrigado, Vicente.